A partir de agora, você começa a mergulhar no universo humano e suas histórias. Como alguém pode dedicar a vida a uma causa que diretamente não é sua? Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo mais de 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência? Deste grupo, 1 em cada 10 é criança. No Brasil, existem mais de 45 milhões de habitantes nesta situação, de acordo com o último censo do IBGE. Hoje você vai conhecer a trajetória de uma mulher que se dedica à inclusão. Mas por quê? Fique ligado, está no ar o Educação. Minha convidada é a pesquisadora, fundadora e coordenadora do Laboratório IE de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação, o LAPEAD da UFRJ, doutora Mônica Pereira dos Santos. Mônica, é um prazer receber você aqui, sou sua fã, já aprendi muito ouvindo você. Então, assim, uma maravilha a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, sobre a sua trajetória. E aí eu te pergunto, como é que começa isso para você? Eu comecei o programa dizendo que não está diretamente ligado. Eu ouvi isso numa das suas lives. Então, eu queria que você explicasse por que essa Obrigada. trajetória, se ela não está diretamente ligada a você. Boa tarde para vocês todos que nos veem, que nos assistem. Muito boa tarde à TV Alerj. É um prazer estar aqui com vocês. É um carinho muito grande. E sim, indiretamente, porque é muito comum as pessoas se engajarem nessa luta porque tem um familiar com algum tipo de deficiência, né? E eu não tenho essa história. Até hoje, pelo menos na minha história de vida, não temos na família alguém com uma deficiência que se chame, que se enquadre, né, dentro das nossas leis educacionais como uma deficiência especificamente. A gente tem pessoas com asma, casos mais assim sérios, e que tiveram, claro, se adaptar e solicitar questões específicas dentro do processo de escolarização, foi o caso do meu filho, mas não é uma deficiência. Então, tudo começou na minha formação ainda como psicóloga, né? Quando eu me apaixonei pelas disciplinas de educação, eu comecei a buscar emprego muito cedo, ainda até antes de me formar em escolas, porque eu já queria vivenciar aquela realidade, e fui cair como professora. Na época não pediam ainda diploma ou curso de pedagogia, né? Podia ser qualquer profissão. Fui cair numa escola justamente assumindo uma classe especial, que era o modelo top de linha de integração de uma experiência, que era experimental, porque não tinha nada disso. O que tinha eram escolas e classes, nem classes especiais, tinha escolas especiais, né? Ou não tinha nada para pessoas com deficiência. Então, me ofereceram, como eu fazia psicologia, me ofereceram, olha, nós vamos abrir experimentalmente essa classe especial com pessoas, com alunos com deficiência. Você quer? Eu falei, agora, é para ontem. Peguei, assim, sem saber nada, e assim começou a minha trajetória. E de lá para cá, nunca mais parou. A educação especial nunca saiu da minha vida, e eu fui cada vez mais me interessando pelo assunto das deficiências. E dentro dessa trajetória eu conheci a proposta de inclusão, que também não abandonei nunca mais, porque por ali eu fui entendendo que as pessoas não podem viver separadas. E aí comecei a combater a ideia de escolas e classes especiais ou qualquer outro arranjo que se faça que separe as pessoas, né? Porque eu fui entendendo que todo mundo aprende, e que todo mundo aprende em tempos e estilos diferentes também. E que a escola, da maneira como nós ainda estamos organizando, não respeita isso, né? E que essa questão do tempo e do estilo diferenciado é uma questão extremamente comum para todos nós, né? Qualquer um de nós não precisa ter uma deficiência para isso, tem um tempo diferente para aprender matemática, português, física. Eu, por exemplo, era extremamente lenta em física, mas também quando aprendia, aprendia.
né? Você acha que Então, na tua desculpa. infância teve algum fomento para isso, uma semente plantada na tua casa, na educação que você recebeu, para que você se permitisse este desafio? Porque é um desafio. Olha, eu acho que sim. Primeiro, meu pai sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, uma pessoa que nos instigava muito a ler e que era extremamente questionadora, né? Apesar de ser militar. Veja que interessante. Mas sempre foi uma pessoa muito lógica e muito ah, questionadora mesmo, no bom sentido da expressão. Né? Ele sempre ia muito aos porquês das coisas. Mas também tive na escola duas professoras, dois professores que foram maravilhosas. Uma na educação fundamental, quando eu tive muita dificuldade com matemática, eu me lembro, e mais tarde no ensino médio, quando eu tive muita dificuldade com física, justamente. E foram professores que me acudiram de uma forma que realmente me fez ver que talvez. Bom, ali ficou uma semente que eu nem imaginava, porque eu tinha muita certeza que eu queria fazer psicologia. Uhum. Mas aí, na psicologia, quando eu conheci a educação, que a gente faz psicologia escolar, e tive essas professoras também dessas disciplinas, que eram fantásticas, aí, de repente, é que deu o clique. Eu falei, gente, a minha carreira é educação, nem é tanto psicologia assim. Mas eu nunca quis abandonar a psicologia. Então, o que eu fiz? Eu fui entrando dentro, pela psicologia, Uhum. dentro da educação. Então, e acho que as coisas foram casando assim perfeitamente. Sabe? Perfeito. Você fala algumas coisas que eu acho muito interessantes, do tipo, currículo não deve ser adaptado, porque tem alguns Uhum. equívocos aí quando a gente fala de inclusão. Inclusive, tem muita gente que confunde inclusão com educação especial. Por isso, o Plano Não, Nacional de Educação Especial, na perspectiva da deve- educação inclusiva, porque a inclusão que eu aprendi com você é um princípio e isso, com Alain Damasceno, que é meu orientador, a educação especial é uma modalidade. E aí, quando as exatamente. pessoas vão discutir esses dois assuntos que estão muito integrados e precisam estar, elas confundem, elas falam de currículo adaptado, enfim, de uma série de coisas, de mitos que eu gostaria que você aqui derrubasse alguns. Legal, que bom, que ótima oportunidade, querida. Muito obrigada. Bem, primeiro é preciso saber que educação especial, como diz o Alan, é uma modalidade, né? Então, assim, ela perpassa toda a educação, desde 0 anos até o ensino superior, né? O que é a educação especial? São métodos e técnicas pedagógicas que a gente desenvolve para quem tem uma deficiência ou tem altas habilidades, superdotação, ou pertence ao grupo pela LDB chamado Transtornos Globais do Desenvolvimento, que pelos manuais psiquiátricos atuais, o DSM-5, se chama transtorno do espectro autista. Mas pela LDB são transtornos globais do desenvolvimento. Então entram outros transtornos para além do espectro autista também. Então, essas técnicas e métodos pedagógicos que se desenvolvem especialmente para esse alunado podem ser utilizadas com qualquer aluno também. São lúdicas em geral e podem ser muito bem aproveitadas para a turma inteira. Elas podem e devem ser, porque são encantadoras, inclusive. Né? Uhum. Facilita para um, facilita para todos. Né? Então, trabalhar essa metodologia, essa técnica, esse saber específico, democratizando ele para todo mundo, é entender a educação especial numa perspectiva de inclusão. Agora, inclusão, ou como eu chamo, inclusão em educação, é de fato um princípio que precisa também perpassar a educação inteira, de Uhum. 0 a 100, né? Desde o ensino da educação infantil até a educação superior também. Só que como um princípio, ou seja, o que quer dizer isso? Ele tem que estar inspirando o currículo, o regimento, o projeto político-pedagógico, todo e qualquer documento, todo e qualquer planejamento de aula, todo e qualquer construção curricular, enfim, tudo que se construa dentro da escola, né? E que tenha a ver com a entrega da educação
para o aluno precisa ser pensado a partir desse princípio de inclusão. E o que é o princípio de inclusão? Ele tem a ver com, primeiro, a garantia do direito humano de qualquer aluno e qualquer aluna de estar naquele local e usufruir dessa educação. E, segundo, fazer isso junto, não separadamente. Né? Porque é junto, em sociedade, que a gente aprende a ser melhor. Né? Então, para isso, é importantíssimo que estejamos mesmo juntos. Se você tem uma deficiência, mais importante ainda, porque se eu não tenho uma deficiência, eu só vou aprender sobre essa deficiência quando eu estou junto com você. Então, por isso que às vezes se confunde educação inclusiva, e eu não uso esse termo, com educação especial, achando-se que a educação já tem que ser quando, inclusiva. Quando se fala em inclusão e educação, é só para a pessoa com deficiência. Não é. Né? Ela é para todo mundo. Então, é pensar as diferenças e o direito das diferenças estarem em sala de aula, porque todos somos diferentes e temos diferenças, e temos ritmos e estilos variados de aprendizagem. Exatamente. Por isso eu uso inclusão e educação. Exatamente. Quando a gente fala de currículo adaptado, tem que adaptar o currículo. Então, essa é uma ideia que vem de alguns pesquisadores da área de educação especial que partem de um princípio clínico, que eu discordo, de que, conforme o grau da deficiência, a pessoa não vai ter mais condição de aprender nada. Então, você tem que ir ajeitando o currículo de forma a dar um conteúdo mínimo possível de uma forma mais fácil possível. Quando a gente faz isso, minimiza, ou seja, enxuga o currículo demais, você acaba tirando daquele aluno o direito dele de ter acesso ao currículo pleno, de explorar todos os assuntos. Avançar. Né? Exato. Portanto, isso é uma medida excludente. Né? Então, pessoas como eu são contrárias a que se faça essas adaptações. O que a gente propõe fazer é utilizar o mesmo currículo e entender que os tempos de aprendizagem são diferentes. Então, aposta-se, quando se pensa inclusivamente, que a pessoa vai até onde ela for. Não é a gente que vai pré-determinar, né, até onde ela vai por causa de uma deficiência. Porque a deficiência ela vem depois de uma outra coisa muito importante, da pessoa. E cada pessoa é de um jeito diferente. Não é a deficiência que determina até onde vamos, e sim nós, e a nossa história e o nosso contexto. Sim, antes da gente... A deficiência consegue chegar tão longe. A gente vai dar uma pausa agora, mas uma coisa que eu li há pouco tempo, num discurso que eu achei bem interessante, porque sempre me incomodava a seguinte frase: a pessoa com deficiência também é um ser humano. Ou a pessoa negra também é um ser humano. Ou o índio também é um ser humano. Não sei, me soava mal, me soava mal. E aí eu li assim: o humano também é deficiente. Aí fez todo sentido para mim. Mas o Educação, Mônica, a gente tem por hábito ir para a rua, conhecer projetos sociais, e eu quero te convidar para uma visita agora. Vamos lá? Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, Morro do Turano, e nós estamos no Espaço Cultural Fazendo Arte, que é comandado pelo Evandro Machado. Evandro, como é que funciona aqui? Então, o Espaço Cultural Fazendo Arte é um projeto com várias oficinas culturais, né, e educacionais. Nas nossas oficinas nós oferecemos teatro, capoeira, contação de histórias, além de fotografia. E temos muitos resultados bacanas, né, nessa área, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Bendito Fruto, todos esses projetos de produção nacional têm atores que passaram dentro do projeto Fazendo Arte. E também nós temos projeto voltado para a questão da educação, como o pré-vestibular e o preparatório para o Pedro II. Muito bacana. Nesse momento de pandemia, como é que vocês ficaram? Nós tivemos que fechar as portas e com isso a gente fez uma parceria com a Associação de Moradores, né? A gente foi convidado por eles para a gente ajudar a comunidade. Com isso criamos a campanha Turano contra o Coronavírus, onde a gente atendeu mais de 15 mil famílias dentro da comunidade do Turano, distribuindo cestas básicas e também máscara para a população da comunidade.
E Muito também bacana. a ONG teve que fechar as portas, né, por causa da pandemia. E com isso nós criamos algumas oficinas online. Uma dessas oficinas online foi a oficina de fotografia. E na oficina de fotografia é muito legal, caso as pessoas que estiverem acompanhando quiserem conhecer um pouco mais ou até participar da próxima turma, é só entrar no Instagram, Minha Comunidade, pelo Meu Olhar. E lá você vai pegar informações de como é que você faz para participar da oficina de fotografia. Lembrando que também a gente tem oficina de marketing digital, né? Então também pode entrar aí no Instagram ONG Fazendo Arte para que você possa pegar mais informações de como é que você faz essa oficina do marketing digital que acontece dentro do Espaço Cultural Fazendo Arte. E também pelo meu Instagram que é o Evandro Machado. Beleza, parabéns, Obrigado. sucesso. A gente precisa de pessoas nesse momento realmente fomentando cultura, educação online com toda a proteção possível. Você preparou uma surpresinha pra gente agora no final da entrevista. Vamos lá. Então, baseado aqui nas fotos do nosso trabalho, a gente tem aqui um poema de Neymar de Barros, né, que é Deus Negro, e é um poema que eu gosto muito, né, mas como fui pego de surpresa, vou tentar aqui lembrar alguns dos trechos pra gente mandar ver. Eu, detestando pretos. Eu, sem preconceito. Eu, gritando separação. E depois dessa, o que a gente faz? Volta pro estúdio. Mônica, muito importante ter projetos sociais assim que contemplem uma comunidade, agora com a internet, que sejam mais abrangentes ainda. Nossa, super, ainda mais quando se envolvem atividades culturais, lúdicas, acho super importante. E que bacana o desafio de trazer isso para a virtualidade, né? Com a pandemia, assim, muito bacana como as pessoas conseguiram vencer esses desafios, ou estão conseguindo, muito legal isso. E aí, voltando para os desafios, eu queria que você fizesse assim um panorama, uma avaliação, um balanço das políticas públicas para a inclusão em educação. Ah, que boa pergunta. Olha só, eu entendo que nós temos uma boa política, que é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão, que é aquela de 2008, e que tem tentado tem se tentado meio que derrubar, digamos assim, quando se criou o Decreto 10.502, né, que está agora sob júdice, mas que tem passado por uma certa pressão, digamos assim, por parte do governo federal em implementar, mesmo estando sob júdice, né, sob suspensão judicial. Esse decreto 10.502 ele traz algumas discussões que eu acho muito importantes, como, por exemplo, que eu vejo como retrocesso, né, no sentido de ampliar a separação que discutíamos no bloco anterior, ampliar a possibilidade de que as pessoas com deficiência sejam educadas novamente, como era lá antigamente, em escolas especiais, voltadas muito para uma prática clínica e não educacional dessas pessoas. E mais, ainda inventaram modalidades que eu creio que são assim, muito, muito perigosas, como, por exemplo, escolas especiais bilíngues só para surdos. Quer dizer, além de ser especial, bilíngue, é só para surdos. Quer dizer, os surdos serão separados de outras pessoas com deficiência e de nós, de pessoas sem deficiência. Quer dizer, é muita separação, separa aqui e separa ali. Em nome do quê? Né? E isso tem causado um enorme debate no país, muitas vezes abafado, mas está ganhando um espaço prático, né? E isso me preocupa muito, né? Porque eu não entendo como a gente pode crescer um país democrático sem a convivência com a diferença, né? E com as nossas diversidades, porque é o que somos. Exatamente. Eu queria saber exatamente nesse ponto do humano que eu queria tocar com você, porque muitos pais e a sociedade ainda acham que o filho que não tem deficiência vai ser prejudicado porque ele está em contato com uma criança ou, enfim, um estudante com deficiência. E aí a gente para pensar no mundo. Que mundo é esse? É o mundo da bolha ou é o mundo real? Porque no mundo real todas as diferenças existem, né? Inclusive entre as pessoas sem deficiência.
O que também não Sim. significa que as pessoas sem deficiência, e você começa a nossa entrevista falando isso, não possam adquirir uma deficiência. Você fala Exatamente. até agora, você falou no início da entrevista, até agora não ocorreu com ninguém próximo a mim. Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto humano, para as pessoas entenderem melhor, eu acho que você vai poder falar isso melhor do que eu, do quão ricas são essas trocas na nossa evolução enquanto seres humanos. E o papel da escola nisso, que não é saber quanto é aquilo, mas te abrir para o mundo, humanizar. Não, e se a escola ainda usa isso a seu favor, essa convivência, para quem não tem deficiência vai ser extremamente proveitoso. Eu digo com toda tranquilidade, pais, não se preocupem, porque o seu filho que não tem deficiência, ao ser bem aproveitado, né, como um parceiro na escola e do professor, e auxiliar o colega que tem deficiência, ensinando uma matéria junto com o professor, ou monitorando, sendo um monitor, por exemplo, quando a gente ensina, todas as pesquisas em educação mostram isso, que trabalham com essa temática mostram isso. Quem ensina, aprende. O melhor jeito de se aprender é ensinando. Então, o seu filho, a sua filha, não corre o menor risco de nenhuma involução cognitiva quando tem um colega com deficiência em sala de aula. Nenhum. Mas, para além dessa vantagem, digamos assim, de um crescimento cognitivo com a convivência, ainda tem essa questão humanizadora, né, que estamos falando aqui. Por que humanizadora? Porque a gente só aprende a ser o que é ser humano mesmo quando a gente convive com outros seres humanos, e de todos os tipos. Né? Não adianta eu ficar vivendo só com aqueles que são do meu meio, do mesmo tipo que eu, tem os mesmos gostos que eu, porque o mundo não é assim. O mundo do trabalho, onde seu filho vai entrar, sua filha vai entrar, não é igual, não vai necessariamente tratá-los bem, poderá haver assédio, poderá haver uma série de coisas que a gente só aprende a lidar quando a gente já desde cedo convive com isso. Né? Então é muito importante que a gente mantenha essa convivência para que a gente crie seres humanos melhores, né? E que construa um dia ambiente de trabalho em que aí sim, de verdade, eles possam ter seguros esses ambientes, que não provejam assédios, violências, bullying e coisas do tipo. E aí, quem se preocupa só com essa, né, tá nessa questão mercado de trabalho, eu fiz um artigo e entrevistei pessoas de RH, pessoas conceituadas, pesquisadores de RH, que dizem, olha, a gente quer pessoas na nossa equipe que saibam lidar com os outros. A comunicação para a gente é mais importante. E a gente quer na nossa equipe pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas, enfim, dos mais diversos tipos, porque a gente quer desenvolver produtos que olha a lógica capitalista aí, que cada vez mais alcancem o público. E aí, na época, ele deu até o exemplo de um modelo de telefone que já havia uma pessoa com deficiência nesse grupo de marketing que falou, olha, se criar um telefone assim, assim, assado, intuitivo dessa forma, vai ser legal para todo mundo. E o telefone é um sucesso, todo mundo quer aquele telefone. Por quê? Porque torna mais fácil para a pessoa com deficiência e torna mais fácil para a pessoa sem deficiência. Sem deficiência. E torna mais fácil para o idoso, que está se acostumando ainda com tudo isso. Quer dizer, é só enriquecedor. São várias possibilidades de existência. E como é que você desenvolve senso crítico se você não sabe o que existe? E você manda um recado muito importante para os professores. A gente sabe que o professor é sobrecarregado, a gente sabe dos salários, a gente sabe da falta de recursos, a gente sabe de tudo. De tudo isso a gente sabe. Mas você, uma vez, falou uma frase a respeito dessa questão. Quando o professor diz, não posso receber esse aluno em sala de aula porque não tenho material, não tenho preparo, não tenho isso, ganho mal, e lá. Eis sua resposta, Mônica, por favor. Eu sempre digo que temos dois ambientes, né? A nossa profissão, como qualquer outra, ela tem dois caminhos de luta. Um é o cotidiano do nosso ofício, aquilo que a gente efetivamente tem que fazer. A gente escolheu uma profissão, a gente não foi enganado, a gente já sabia quando escolheu o seu professor que não é uma profissão fácil, é uma profissão de uma enorme responsabilidade.
e que é uma profissão muito desvalorizada no país. Então, isso não pode ser justificativa para a gente não dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. Para isso, temos do outro lado o segundo caminho, que é a luta sindical. A gente não pode deixar morrer, porque é lá que a gente vai resolver as questões trabalhistas, não na sala de aula. Né? Não é o nosso aluno que tem que pagar por isso, ele não tem a menor culpa da gente estar vivendo um momento dos piores em relação à nossa profissão. Aqui a gente vai fazer uma luta político-sindical e aqui a gente vai exercer o trabalho, apesar de todos os pesares, fazendo o nosso melhor. A gente está nos 3 minutinhos finais do nosso programa. Eu queria que você fizesse as suas considerações aí, deixasse recado para quem está assistindo, conhecendo a tua história e o teu trabalho. Olha, gente, eu sou uma apaixonada por pessoas, por gente, por educação. Eu acho que Paulo Freire tinha toda a razão quando ele dizia assim, a gente não muda, a educação sozinha não muda o mundo, né? Ela muda pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Então, eu entendo, não entrem numa de que Paulo Freire é comunista, não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de ficar encaixando as pessoas em rótulos, inclusive os autores. Todos eles têm coisas boas a nos ensinar, independente das ideologias que seguiam. E eu acho que a gente tem que entender isso. Né? Olha que bacana a gente ter uma boa educação para ter boas cabeças, para que a gente faça um mundo legal, aquele mundo bom que a gente quer. O que é um mundo bom? Não é um mundo em que o certo e o errado são radicalmente colocados, de forma que se eu não faço exatamente aquele certo, eu crio um problema enorme e entro no errado. Não, tem que ser um mundo fluido, em que gradações de certo e de errado sejam possíveis para que o diálogo se faça. Então, assim, não adianta a gente radicalizar posições, né? Vamos lutar por uma educação legal juntos, vamos abrir para o diálogo. É possível e é necessário, mais do que nunca. Muito obrigada, Mônica, por essa entrevista linda, por tanta coisa que eu sempre aprendo quando eu te escuto e que está agora aqui eternizada para quem quiser ouvir, para quem quiser assistir, se dispor a ter esse diálogo com a gente, que é de ouvir mais, mas você tem aí os canais, dá os teus canais, o pessoal que quiser falar com você. Olha, quem quiser saber sobre o meu trabalho, é só clicar no www, LAPADUFRJ, tudo junto, .rio.br. Se quiserem saber mais sobre nossas produções aqui na Faculdade de Educação, podem escrever para mim mesma, sou eu que respondo. É monicapes@gmail.com, ok? Mônica? P-E-S. Ótimo. Mônica Pés. Mônica Pés com os pés na cabeça e assim a gente vai. Mônica, beijo, tudo de bom, parabéns, sucesso. Vamos conversar mais, hein? O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá.